Oi, sétimo ano. Aqui é a professora Roberta e vamos seguir, né? Mais uma aula de ciências. Então, não pegou a apostila? Pausa o vídeo e vai lá buscar, certo? Vamos para a página 315, ok? Vamos começar o nosso módulo 14 e o tema dessa aula são os fungos. Então, a gente vai conhecer um pouquinho, né, sobre a diversidade dos fungos que existem atualmente, verificar aí os papéis ecológicos, a sua importância econômica e também ver os tipos diferentes de fungos, né? A gente sabe que tem fungos comestíveis, fungos que são tóxicos e tem ainda os que causam doença, tanto em ser humano quanto em outros seres vivos. Então, vamos conhecê-los, tá? Aqui tem uma pequena diversidade desses seres. Na imagem A, olha aí, você tem o famoso cogumelo, né? Você até já deve ter visto aí perto da sua casa ou na sua casa mesmo, né? O fungo da imagem B, você já deve ter se decepcionado, né? Ao ir buscar aí um pedaço de pão que estava guardado dentro de um saquinho dentro do armário, e de repente, ó, tá com essa mancha verde, essa mancha esbranquiçada, é o bolor, tá? O bolor é um fungo que se desenvolve aí na matéria orgânica. Na imagem C, você vê aí um fungo conhecido como orelha de pau. Ele cresce sempre aí em troncos caídos, tá? Mesmo até em muros, em barrancos, tá sempre ali crescendo, parece uma orelha mesmo, a gente chama de orelha de pau. E na imagem D, tá bom? Tem uma colher aí de madeira, né? E em cima tem uns grânulos, e esse é a levedura, tá? Esse fungo aí, o representante é a levedura, que é o que a gente usa aí no fermento biológico para fazer a massa de pizza, a massa de pães. A gente utiliza esse tipo de fungo, ok? É diferente do fermento químico, aquele que vem num potinho, tá bom? Esse daqui é um ser vivo. E aí, reino fungo, na filogenia dos reinos. Os fungos, eles devem ter surgido aí há cerca de 1,25 bilhão de anos. E se parecem muito com plantas, né? Mas tem um detalhe, eles são heterótrofos. Lembra que as plantas são autótrofas, as plantas fazem fotossíntese. Fungo, não, nenhum fungo faz fotossíntese, então eles são heterótrofos. Por isso, por um tempo, eles foram classificados como planta, mas agora plantas degeneradas porque deixaram de fazer fotossíntese? Não sabemos, né? É uma hipótese. Novos conhecimentos, então, sobre esses organismos levaram os cientistas a considerar os fungos como um grupo que tem características mais próximas às dos animais do que das plantas. Então, eles foram colocados num reino só deles, né? O reino dos fungos, ou então a gente também chama de reino fungi. Os primeiros fungos, eles devem ter vivido apenas em ambientes aquáticos, tá? Mas aí ao longo do tempo eles também conseguiram ocupar o ambiente terrestre e nós encontramos ele facilmente por aí, né? E aí, olha só, essa filogenia, né? Que a gente está sempre vendo essa mesma imagem, mas agora dando destaque ao fungo, certo? Vê aí que está com a coloração meio avermelhadinha e está bem próximo do animal, né? Por quê? Porque as características evolutivas nos direcionam a isso. Lembra? Os vegetais estão antes, fazem fotossíntese, fungo não faz, está mais próximo de animal, e animal também não faz fotossíntese, certo? Estrutura. Como é um fungo, né? Ah, já sei, é um cogumelo, tá, mas como que é o corpinho dele, né? Então, os fungos são heterótrofos, lembra? Não faz fotossíntese. Eles são eucariontes. Por quê? Porque a sua célula tem núcleo. E eles são unicelulares, as leveduras, né? Elas são unicelulares. Mas também a gente tem os fungos que são pluricelulares, que aí nós temos os cogumelos, mofo e bolor. Como que nós sabemos que eles são pluricelulares? Porque nós conseguimos ver a olho nu, certo? São seres que não
se locomovem, tá? Não tem perninha, não tem nada para se locomover. E eles crescem sob substratos, tá? O corpo dos fungos multicelulares, né? Porque os outros eles são formados por uma única célula, né? Então nós vamos falar agora dos pluricelulares. É formado por filamentos que nós chamamos de hifas. E o conjunto de hifas nós chamamos de micélio. Então memoriza esses dois nomes aí, tá? Então, micélio é todo o conjunto de hifas que ele tem. E o que é uma hifa? Um conjunto de células, ok? Tem o desenho aí mostrando toda essa estrutura que é o cogumelo e os micélios que ficam aí ramificados no substrato onde ele fica, né? Então, se ele fica na matéria orgânica, no solo, fica no pão, né? Onde ele fica? Ele vai espalhando essas hifas para poder absorver os nutrientes que tem ali, ok? Os fungos, eles têm uma grande capacidade de reprodução. Eles se adaptam muito bem a ambientes, aquáticos e úmidos, e sempre com matéria orgânica abundante. Como assim matéria orgânica? Animais ou plantas que morreram, restos de comida, roupa de couro, lembra que vem de um ser vivo, né? Ou até mesmo, olha, sua pele. Sua pele é matéria orgânica. Lá vai ter alimento que ele precisa, nutrientes que ele precisa. E uma vez crescido e em condições adequadas, os fungos desenvolvem as estruturas que nós chamamos de cogumelos. Para que serve o cogumelo, então? É a estrutura responsável pela produção de esporos. Em grego, esporo quer dizer semente que germina. Então, esporo é uma célula bem pequena que é liberada no ar. Se o esporo cair num local com as condições adequadas, ele vai se dividir, lembra que o esporo é uma única célula, ele vai se dividir, vai formar hifas, lembra que hifa é um conjunto de células, e assim vão surgir novos fungos. A quantidade de esporos de fungos no ar é imensa, tá? Então, cada vez que você respira aí, nossa, um monte de fungos, tem muitos, mas não precisa se preocupar, tá bom? Porque esses esporos, a grande maioria, não sobrevive dentro do nosso corpo, tá bom? Então, aqui tem um exemplo, ó, de um pão que fungou, né? Um pão embolorou. Você foi pegar lá a fatia do pão de forma, poxa vida, tem que jogar fora. E como que ele se desenvolve, então? Tá vendo? Ó? Tem o cogumelo, tá vendo? É pequenininho? É um cogumelo pequenininho, mas é um cogumelo que vai liberar esporos, tá vendo as bolinhas? Se esse esporo cai ali na matéria orgânica, que é o pão, cresce, desenvolve as hifas, essas hifas formam cogumelos e assim vai aumentando só o tamanho dessa mancha nesse pão, certo? Como a gente está falando, né, que a quantidade de esporos no ar é grande, né, o ar contém muito esporo, é importante que você proteja o alimento, né? Então, alimentos que ficam aí expostos, é legal lavar antes de consumir, certo? E, se possível, guardar os alimentos na geladeira, porque aí o crescimento do fungo ele fica mais demorado dentro da geladeira. Só que de qualquer maneira, né, se passar muito tempo dentro da geladeira, acaba mofando também, acaba estragando. A gente tem que ficar de olho e não deixar tanto tempo ali, ok? Primeira atividade, que vocês vão dar uma pausa no vídeo e vão responder, tá bom? Olha só, como que se pode explicar que uma fatia de pão guardada na geladeira, mesmo embalada em saco plástico, pode ficar mofada mesmo depois de alguns dias? Na geladeira eu falei que retarda, né? Então, como? Mas como que o fungo foi parar lá dentro? E aí, explica isso daí, tá bom? Papéis dos fungos. Olha, se você já se convenceu da importância das algas para o planeta, lembra da aula passada? As algas fazem fotossíntese, né? Talvez não seja difícil ficar igualmente convencido a respeito da importância dos fungos para a vida na Terra, como a conhecemos hoje. O estudo dos fungos tem importância médica, porque eles causam doença, né? Principalmente em seres humanos. No entanto, olha só,
eles também desempenham funções essenciais no ambiente. Então, a gente vai falar aí da importância ecológica e da importância ambiental. Que situações, por exemplo, né? Reciclagem de nutrientes no solo, estabelecimento de relações de mutualismo e parasitismo, inclusive com o ser humano, e aí a gente volta a falar da importância médica, certo? Além disso, olha só, diferentes fungos são usados na produção de alimentos e de medicamentos. Olha a importância econômica aparecendo aí. Então, vamos ver um por um agora, tá? Importância médica. Infelizmente, as doenças que eles causam, né? Então, alguns fungos são parasitas. E aí, quando é parasita, causa doença. Lembra que um parasita está ali para se aproveitar dos nutrientes, né? Retirar energia. Então, poxa vida, o hospedeiro, claro, vai ficando fraco, vai apresentando alguns sintomas nada desejáveis, né? E aí, dos fungos que causam doença, a gente tem aí os fungos que causam micoses, certo? Alguns, né, desses fungos vivem em nossa pele. E quando estamos com o organismo enfraquecido, e aí pode ser uma gripe, eles se aproveitam para se reproduzir e vão causar o aparecimento de manchas na pele ou até mesmo ó, embaixo das unhas, tá? Tem ainda doenças como a candidíase, que é uma doença, olha, conhecida como sapinho, que afeta tanto a pele quanto os tecidos das mucosas, que são as partes úmidas do corpo. E aí você pode ter na boca e nos órgãos genitais, mas olha, o sapinho que causa essa afta, né, na boca, é por causa que a imunidade do organismo está um pouco baixa, e aí esse fungo ó, aproveita para se desenvolver na nossa pele. Além de nós, seres humanos, né, vários seres vivos podem apresentar doenças causadas por vírus, e aí a gente tem como exemplo a ferrugem, tá? Que é uma doença que afeta o cafeeiro, o feijoeiro e o trigo. Então, é um fungo que afeta planta, tá bom? E aí, olha só como que a planta fica, tá? Essa doença, ela recebeu esse nome por conta do aspecto do fungo que ataca e danifica as folhas. E as folhas vão caindo, o caule, as flores e os frutos. Se não for tratada, essa doença mata a planta e pode se espalhar pela plantação toda, trazendo danos terríveis para o agricultor, né? Importância ecológica e ambiental. Decomposição e mutualismo. Vamos ver as duas, tá bom? Primeiro, decomposição. Como vimos, os fungos, a exemplo das bactérias, vão ter aquele papel importante lá no quê? Na reciclagem dos nutrientes. Lembra? Eles fazem decomposição, né? Então, ao decompor a matéria orgânica, o que eles fazem? Enriquecem o solo com minerais, importantíssimo para o desenvolvimento das plantas. Então, a gente já estudou isso daqui lá em bactérias. Mas não são só as bactérias que fazem decomposição. Eles trabalham juntos, né? Bactérias e fungos. Eles fazem essa reciclagem. O ser vivo morreu? Tudo bem. Eles vão lá, eles decompõem, transformam de novo eles em nutrientes. Aí as plantas vão lá, absorvem e o ciclo todo recomeça, né? Agora o mutualismo. Tem duas formas, tá, de associações aí de mutualismo que envolvem os fungos. Então, nós vamos ter os líquens e as micorrizas. Os fungos e os demais seres envolvidos nessas relações se beneficiam, tá, e dependem um do outro para sobreviver. Então, tanto o líquen quanto a micorriza, todos os seres que estão envolvidos, além dos fungos, eles são dependentes uns dos outros para a própria vida. Então, vamos primeiro para os líquens. O líquen, ele é uma associação entre algas ou cianobactérias, que a gente já estudou, com um fungo, certo? Os fungos, olha a troca de favores aí, eles fornecem nutrientes e água, que eles absorvem do ambiente para essas algas. E as algas, elas vão fornecer para o fungo o alimento que elas produzem através da fotossíntese. Lembra? Fungo não faz fotossíntese. Então, ele precisa se alimentar, ele precisa obter energia
da matéria orgânica. Então, a alga dá essa energia para ele, se alimenta, essa matéria orgânica, e o fungo dá o que a alga precisa, a umidade, certo? E alguns nutrientes também. Os líquens são bastante resistentes e crescem, por exemplo, sobre rochas nuas, né, sobre locais expostos ao sol, ao vento, à chuva, tá? E por isso eles também são considerados organismos pioneiros na colonização de novos ambientes. Nós vemos isso com as cianobactérias. Só que agora, a alga, junto com o fungo, assume também esse papel de ser o primeiro a chegar nesse novo ambiente. Então, ó, olha um exemplo aí. Rocha, né? Difícil crescer em cima de uma rocha, mas o fungo, junto com a alga, o fungo, junto com a cianobactéria, consegue. Os dois juntos, nessa associação, conseguem habitar esse novo local. Tá? Também tem líquens sobre os troncos das árvores, e é bem comum de você observar. Então, na sua próxima caminhada, aí pela rua mesmo, onde tiver árvores, começa a reparar, ver se não tem alguns líquens ali no tronco, tá bom? Outro exemplo, então, ó, é o das micorrizas. Micorrizas já é uma associação entre os fungos e as raízes de plantas. E as trocas de favores, então, entre o fungo e a planta, é por meio da raiz. E do mesmo jeito, o fungo precisa de nutrientes e a raiz da planta precisa de umidade. Então, eles ficam todos nessa associação ali, sob o solo, se desenvolvendo, crescendo, e nessa imagem aí, ó, uma ampliação de 100 vezes, ok? Você sabia? Sabia sim, a gente só vai reforçar, né? Cogumelos venenosos. Então, boa parte dos cogumelos é venenosa. Alguns possuem venenos tão fortes que podem causar a morte de alguém que tenha comido apenas um cogumelo, tá? Então, não coma nenhum cogumelo que você encontre aí, tá bom? Só coma o que realmente você tem confiança de que é comestível. Então, no mercado, ótimo, vou lá. No restaurante, ótimo, lá eu posso comer. Encontrei na rua, olha um cogumelo lindo, põe na boca? Não, não se arrisque. Nós não sabemos, né? Não temos esse domínio, esse conhecimento todo, então não se arrisque, tá bom? E olha que lindo, cogumelo bioluminescente, tá? Ele tem aí, ó, mais ou menos 15 centímetros de altura. Então, a gente já viu, né, bioluminescência lá nas algas, lembra? Até mostrei um vídeo para vocês, mas também existem, então, ó, cogumelos e outros fungos também que são bioluminescentes. O que é? Eles brilham por causa de certas transformações que ocorrem envolvendo substâncias no interior de suas células. E recentemente se descobriu que os cogumelos que brilham atraem insetos que ajudam a espalhar os seus esporos. E aí eles colonizam mais ambientes ainda, tá? Então, olha que adaptação sensacional da natureza, né? Um recurso encontrado para espalhar esporos por aí. Emitir uma luz para atrair um inseto para que ele leve o esporo para ampliar aí os ambientes que ele deve conquistar. Perfeito, né? Importância econômica. Vamos lá. Os fungos são utilizados pelo ser humano há muito tempo, tá? Na alimentação direta. E aí nós temos os cogumelos, né? O champignon, o famoso, o shiitake e tem muitos outros. Mas também, olha, na fabricação de vinho, cerveja, pães e queijos. Então, vamos começar pelos queijos. Alguns fungos são utilizados na fabricação de queijo, certo? Seja recobrindo-os numa capa externa, como o camembert, seja, olha só, em veios internos azuis verdeados, como esse gorgonzola embaixo, que dá um gosto bem característico, né? Então, duas utilizações. Nós temos muitos outros fungos, tá? Que são uma pequena demonstração dos mais famosos, né? Agora, também nós vamos ter os pães, produção de pão. Então, são utilizados aqui os fungos unicelulares, né, que são as leveduras, aquele fermento biológico que eu mostrei lá no primeiro slide na colher de madeira,
E são esses fungos que são os responsáveis pelo aspecto esponjoso dos pães, né? Então, quando você corta um pão, você percebe que tem um monte de buraquinho. Por quê? Porque essas leveduras, né, esses fungos unicelulares, eles realizam um processo chamado fermentação, tá? E nesse processo de fermentação, eles produzem álcool e gás carbônico. E o gás carbônico é o que é responsável pelo crescimento do pão. Então, quando você mistura lá a farinha, o fermento, o açúcar e deixa a massa, né, descansar, você percebe que a massa cresce. E aí, cresce por quê? Porque o gás carbônico está sendo liberado por esses fungos e o gás carbônico, ele vai ter a tendência de subir, né? Ele é leve, ele vai subir e nisso ele vai fazendo buraquinhos na massa e a massa vai crescendo, certo? E aí, a imagem de um pão, como você conhece, certo? E o álcool? O álcool evapora, né? Você vai principalmente colocar aí o pão no forno, o álcool já evaporou há muito tempo, ok? Agora, dá para guardar esse álcool, né? Então, algumas leveduras aí são utilizadas na produção de bebidas alcoólicas. Então, o vinho, a cerveja, certo? E o vinho? O vinho é produzido por quê? Ocorreu a fermentação do suco de uva. E a cerveja? Porque ocorreu a fermentação na cevada. Algumas bebidas, depois da fermentação, ainda passam por um processo de destilação, que aumenta a concentração do álcool. E aí é o caso da cachaça, ou pinga, né, que é da fermentação da cana-de-açúcar, e do uísque, que é uma bebida aí produzida pela fermentação de cereais, como a cevada, o centeio e outros também, tá? Então aqui, ó, você tem essa produção da fermentação aí de cana-de-açúcar, tá bom? E perceba nessa imagem que está ocorrendo a formação de bolhas, né? E essa formação de bolhas é por conta da fermentação. E aí, fermentando a cana-de-açúcar, a gente também pode obter o álcool, né? O álcool conhecido aí como etanol, que é o combustível que nós colocamos nos veículos, também obtido através da fermentação da cana-de-açúcar e feito pelas leveduras, que são fungos unicelulares, ok? Mais uma importância sensacional, uma descoberta assim maravilhosa para a humanidade. É o antibiótico, e nesse caso, em especial, a penicilina. Olha, em 1928, o cientista Alexander Fleming, olha ele embaixo, ele estava trabalhando no seu laboratório em Paris, na França, quando ele descobriu um ser estranho que estava se desenvolvendo na sua cultura de bactérias. Tá vendo na mão dele? É uma plaquinha, tá? Que a gente usa em laboratório. E ele coloca ali um tipo de uma gelatina que a gente já discutiu também nas aulas de algas, que é o agar-agar. E essa plaquinha com essa, entre aspas, né, gelatina, que é o agar-agar, tem nutrientes para as bactérias crescerem. E o Alexander Fleming trabalhava com bactérias. Só que aí ele começou a perceber, olha, tem alguma coisa estranha crescendo na minha cultura de bactérias. Muito estranha. E aí ele resolveu investigar, tá? E aí ele percebeu, olha, ele identificou, né? Ele falou, é um fungo que está crescendo. E aí ele percebeu o seguinte: olha, onde o fungo cresce, a bactéria morre. Por que será? Que estranho. Minhas bactérias sempre cresceram tão bem, né? E sempre consegui estudar, mas aí, onde o fungo crescia, a bactéria morria. Ele foi identificar, né? Aí ele percebeu que era um fungo chamado Penicillium notatum. Ele foi procurar, né, especialistas na área e percebeu que esse fungo, Penicillium notatum, estava inibindo o desenvolvimento das bactérias. Aí ele pensou, né? Ó, se o fungo estava inibindo o desenvolvimento das bactérias, esse fungo deve produzir alguma substância capaz de matar. Dito e feito, Fleming cultivou esses fungos e extraiu desses fungos, então, uma substância que matava as bactérias. E a essa substância ele chamou de penicilina.
em referência ao nome, né, científico do fungo, que é Penicillium notatum. Com essa descoberta, ele abriu caminho para a descoberta do primeiro antibiótico. Antibiótico, penicilina. Olha, nós tomamos algumas vezes, né? Esse antibiótico quando a gente tem alguma infecção, a gente toma. As infecções, ou muitas são causadas por bactérias, né? Toma e sara. Aí vamos para a atividade de número 2, certo? Então nós temos aí, ó. Durante uma viagem à Ilha Cardoso, que fica em São Paulo, um grupo de alunos realizou um trabalho com fungos. Caminhando pela mata, eles encontraram alguns fungos e fizeram anotações. Leia as afirmações feitas pelo grupo e responda em seu caderno as questões propostas. Então vamos lá. Primeira anotação que eles fizeram. Nos locais em que encontramos os fungos, sempre encontramos matéria orgânica. Ok. Segunda informação. Os fungos podem estar associados às raízes das plantas. Tudo bem. Aí você vai responder aí, ó. A. Qual a possível relação entre fungos e matéria orgânica? Tenta explicar aí. B. Qual a importância do fenômeno descrito na resposta anterior para o ambiente? E C. Descreva a associação entre as plantas e os fungos abordada neste módulo. Descreva, tá? E aí, mais uma coisinha, olha. Você também vai responder aí os testes, tá? Teste de número 1, que está na página 322, e o teste número 2, que está na página 323. Mas você também deverá fazer a tarefa de casa, tá? Tarefa de casa composta aí por 2 atividades. Na página 323, tem 2 fotografias de fungos, ok? E você vai descrever as semelhanças e as diferenças que tem nessas 2 imagens, lembrando que as 2 são de fungos. A tarefinha de casa de número 2, você vai fazer na própria apostila, porque é um mapa conceitual, tá bom? Você vai completar esse mapa conceitual com os elementos de ligação, certo? Os conceitos que, né, estão faltando aí e colocar a direção correta das setas, tá bom? Então, a seta vai ficar de acordo com o elemento de ligação que você colocar. Ele vai dar o sentido, a direção dessa seta no seu mapa conceitual, ok? Então, resolvam essas atividades. Na nossa aula online, farei a correção, ok? Até mais, pessoal!